Bom dia, vamos ao nosso cálculo de reagente em excesso. Então vamos começar lendo o enunciado porque aqui tem uma dica muito importante. Vamos lá. Usou-se 40 gramas de H2. Quem é H2? Reagente. Com 40 gramas de O2. Quem é O2? Reagente. Para formar H2O, que é o produto. Suspeitem. Ele informou a massa dos dois reagentes? Tem coisa aí. O que ele quer? Determine o reagente em excesso. Então, essa questão já falou claramente para nós que tem reagente ali em excesso. E a massa de H2O formada. Então, vamos lá. Na verdade, o que a questão quer saber é quanto de H2O, a massa de H2O que foi formada. Esse é o objetivo principal da questão. Só que, o que foi suspeito? Ele tem formado a massa dos dois reagentes para que a gente, então, descubra a massa de H2O, que é o produto. Isso está dizendo para nós o quê? Tem algum dos reagentes ali que está em excesso. Então, antes de você descobrir a massa do produto formada, você primeiro vai ter que descobrir a massa do reagente. Quem é o reagente que está em excesso e o quanto é esse excesso, de quanto que é esse excesso. Então, vocês sempre suspeitem. Quando a questão informar para vocês a massa dos dois reagentes e, na verdade, ele quer saber a massa de um produto, é porque ele está dizendo para vocês que um desses está em excesso. Porque senão ele teria trabalhado da forma como a gente já está acostumado. Daria a massa de um dos reagentes e pediria a massa do produto. Se ele não fez isso, ele formou a massa de dois reagentes, é porque um deles está em excesso. E aí, antes de você pensar em descobrir a massa do produto formada, você tem que descobrir quem está em excesso e quanto vale este excesso. Então vamos lá. Primeiro passo, o velho passo, que é o balanceamento. Quantos hidrogênios tem antes da seta? 2. Quantos tem depois da seta? 2. Já está balanceado. Quantos oxigênios tem antes da seta? 2. E quantos tem depois da seta? 1. Não está balanceado. Então, que número que a gente colocaria aqui na frente para chegar a 2? 2. Só que aí vai mexer com o hidrogênio. Mas nesse caso, como o hidrogênio está sozinho aqui, né? Você vai tirar ele do balanceamento, mas como ele está sozinho aqui, não causa grandes problemas. Então, 2 oxigênios deste lado e aqui, por enquanto, você só tem 1. Quando não tem número embaixo, subentende que é 1. Então, a gente vai colocar o 2 aqui na frente para igualar. 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Só que nisso, o hidrogênio que até então estava balanceado deixa de estar, porque 2 vezes 2, 4. Só que como ele aqui está sozinho, não tem grandes problemas. Então você vem aqui e coloca o 2 aqui na frente. 2 vezes 2, 4. Balanceamos. Ponto de partida sempre qual é? Número de mols vindo do balanceamento. Como primeiro a gente vai descobrir quem é o reagente que está em excesso, a gente primeiro vai relacionar os dois reagentes. Então, vamos lá. 2 mols de H2, pelo balanceamento a gente conclui, né? Está para 1 mol de O2. Bom, só que o problema, ele está todo em massa. Então, não adianta a gente continuar trabalhando em mol. Então, nesse momento, a gente vai converter de mol para massa. Tá, pessoal? Lembrando que, primeiramente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o quê? Descobrindo quem é o reagente que está em excesso. Por isso, primeiro a gente relaciona, por enquanto, os reagentes. Então, vamos converter de mol para massa. Qual é a massa do hidrogênio que está lá na tabela periódica? Hidrogênio é 1. 1 vezes 2, 2. Então, a massa molecular do hidrogênio é quanto? 2 gramas. Só que a gente está convertendo aqui não 1 mol, a gente está convertendo o quê? 2 mols. Sabemos que 1 mol está para a massa molecular, que é 2 gramas. Só que a gente está convertendo 2 mols. Então, 2 mols está para x. Então, 1x é igual a 2 vezes 2, que dá 4. X é igual a 4 gramas. Então, cuidado, a massa molecular foi
32 gramas, só que a gente não está convertendo 1 mol. 1 mol está para massa molecular. Estamos convertendo 2 mols, então 4 gramas de H2 está para 1 mol de O2. Qual é a massa molecular do O2? O2, oxigênio 16, lá na tabela, 16 vezes 2, 32 gramas. 32 gramas. Só que a gente já está convertendo apenas o quê? 1 mol. E 1 mol está para a massa molecular, que é de 32 gramas de O2. Então, vindo do balanceamento, 2 mols de H2 está para 1 mol de O2, 4 gramas em convertendo para massa, 4 gramas de H2 está para 32 gramas de O2. Vamos agora testar, a gente vai testar quem está em excesso. Se eu usar 40 gramas de H2, como a questão sugere, né, que usou-se, quantos gramas eu vou precisar de O2? Se eu precisar de 40, se a resposta aqui, 4 está para 32, 40 está para X, se a resposta fosse 40, nessa questão não teria reagente em excesso, estaria certinho as quantidades. Se a questão for maior, o valor aqui for maior do que 40 gramas, está dizendo que quem está em excesso? O H2, que 40 gramas está em excesso. Então vamos fazer a conta. 4, então fazendo a conta, ó, 4 vezes X, ó, 4 vezes X é igual a 40 vezes 32. Então a gente faz a conta e vamos lá. 40 vezes 32, 1.280. Então, 4x é igual a 40 vezes 32, 1.280. Então, x é igual a 1.280 dividido por 4. Opa, x é igual a 320 gramas de O2. Então, o que ele me disse? Ele me disse o seguinte, olha, se você usasse realmente 40 gramas de H2, você ia precisar de 320 gramas de O2. Só que a questão usou 320 gramas de O2? Não, ela usou apenas 40. Se eu precisaria de 320 gramas de O2 se eu usasse 40 gramas de O2, de H2, então olha só, eu precisaria de 320 gramas de O2 se realmente eu tivesse usado 40 gramas de H2. Então, eu não usei 320 gramas de O2. Então, significa que eu não uso realmente 40 gramas de H2. Então, eu já sei quem está em excesso. Quem está em excesso é o H2. Eu não usei 40 gramas dele, porque se eu tivesse usado 40 gramas de H2, eu teria necessidade de 320 gramas de O2. Só que não foi usado apenas 40. E aí, para comprovar que realmente é o H2 em excesso, a gente faz a conta agora, ao invés de colocando 40 gramas de H2, colocando os 40 gramas de O2. Então vamos lá. Ponto de partida, 4 gramas de H2 está para 32 gramas de O2. Como eu sei, 40 gramas de O2 precisa realmente de quantos gramas de H2? Então, ó, 40 vezes 4 é igual a 32 vezes x. Então, vamos fazer a conta. 40 vezes 4, que dá 160, dividido por 32, que dá 5. Então, 160 é igual a 32 vezes x. 160 dividido por 32 é o valor de x. X é igual a 160 dividido por 32. X é igual a 5 gramas. Ou seja, a questão falou que usou 40 gramas de H2. Só que, na verdade, ele só precisa de quantos gramas de
H2, 5 gramas. Então, quanto é o excesso? 40 menos 5. Então, o nosso excesso é de 35 gramas. E assim a gente descobre quem é o reagente em excesso. Descoberto quem é o reagente em excesso, a gente vai para o ponto principal da pergunta. Qual é a massa de H2 formada? Aí a gente agora vai refazer os cálculos usando de que maneira? Agora a gente vai relacionar um dos reagentes com o produto. E aí, cuidado na hora de você relacionar um dos reagentes com o produto. Você pode usar ou o reagente H2 ou o O2. Só que cuidado, na hora de você usar o H2, você jamais vai poder usar 40 gramas. Você tem que usar a quantidade verdadeira dele, que é de quanto? 5 gramas. Então a gente pode fazer usando ele, só que usando a massa correta dele, que não é 40, e 5. Então vamos lá. 2, vamos lá, né? Deixa eu secar um pouquinho aqui, mas vamos lá. Vamos lá, ó, de novo, 2 mols de H2 está para 2 mols de H2O. Convertendo isso para grama, já convertemos, sabemos que 2 mols de H2 corresponde a 4 gramas, está para 2 mols de H2. H2, massa molecular do H2O, vocês já estão bem acostumados a fazer, 18. Só que 1 mol está para a massa molecular, que é 18. 2 mols, que é o que eu estou convertendo, está para X. 18 vezes 2 dá 36 gramas de H2O. Então, 4 gramas dá para 36. Qual é a massa correta de H2 que realmente está sendo usada? 5. 5 gramas está para X. Então, 4 vezes X é igual a 36 vezes 5. Então, 4x é igual. Vocês vão fazer a conta. 36 vezes 5, 180. Dividido por 4, 45. Então, é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 4. Que x é igual a 45 gramas. Então, a gente descobriu a massa de H2O formada usando a própria massa do H2, mas nunca com o valor, né, que foi dado na questão. Afinal, ele está em excesso. Então, a gente tem que usar a quantidade certinha dele, que é de quanto? 5 gramas. Se você não quiser usar o H2, porque ele for o excesso e tudo, você usaria o O2. Você relacionaria O2 com H2O. E ele já está na quantidade correta, então você usaria os próprios 40 gramas. Ok, pessoal? Tenho essas duas possibilidades. Só lembre, se usou o reagente que está em excesso, use a quantidade real dele e não a quantidade dada na questão. Ok? Esse é um cálculo estequiométrico, né, com reagentes em excesso.